A gente está trabalhando com amostras, né? E a gente está tentando fazer uma inferência sobre a população. Eu vou pegar uma população que eu sei que tem uma média μ e um desvio sigma. Eu vou fazer uma amostragem dessa população e chegar numa amostra, que vai ter um tamanho n. Nem precisa ter coletado. O que a gente já sabe sobre o x barra dessa amostra? A gente já sabe que o x barra vai vir dessa distribuição de probabilidade, que é uma distribuição de probabilidade centrada no μ e com desvio padrão sigma dividido por raiz de n. Isso aí é aquele conceito super importante, distribuição das médias amostrais, né? Que a gente falou bastante na aula 3, a gente fez simulações e tal, mostrando que essa coisa funciona, deixando isso aqui um pouco mais tangível, né? E depois a gente usou a distribuição das médias amostrais para começar a fazer inferências. A partir, então, de uma amostra que tem esse tamanho n, uma média x barra e um desvio s, a gente já sabe que essa amostra tem uma incerteza associada. X barra é o melhor estimador de μ, onde está centrada essa incerteza, né? Esse desvio padrão, S dividido por raiz de n, é o melhor estimador do sigma raiz de n. Que vem daqui, né? É a mesma coisa. A gente só colocou o melhor estimador dessa média e o melhor estimador desse erro padrão aqui, substituindo pelas estatísticas da amostra. E com base nessa incerteza de x barra, a gente construiu o intervalo de confiança de x barra. Então, o x barra, né? Então, onde ele vai estar centrado, mais ou menos um t, um z, a gente está colocando t porque é um caso mais geral, né? O t é uma distribuição que serve tanto para amostras pequenas quanto para amostras grandes. Dessa tabela, t de student, ou faz no R lá, o comando QT, para conseguir chegar no t correspondente, o t crítico mínimo e o t crítico máximo, que estão associados a essa probabilidade central de 95%. Mas enfim, x barra mais o t de erros padrões, né? Então ele já é um escalador de erro padrão, multiplicado pelo próprio erro padrão, né? O S dividido pela raiz do n. O intervalo gerado por essa ferramenta vai cobrir o μ populacional em 95% das amostras geradas, né? Então, essa é a lógica do intervalo de confiança, que é uma primeira inferência que a gente está fazendo sobre a população a partir de uma estatística amostral. Esse é o conteúdo da aula 4. Então, a gente já passou por esse primeiro pedaço aqui, que é a parte de estimação, né? Então, estima que a média da população seja um número tal, com intervalo de confiança tal e tal. E agora a gente vai fazer a segunda parte de usos da inferência estatística, que é fazer testes de hipótese. Eu quero falar, a média da população é maior do que tanto, com p-valor tanto. Vamos esmiuçar isso e, passo a passo, conseguir fazer esses testes de hipótese efetivamente. Então, a ideia aqui é usar a mesma distribuição das médias amostrais para fazer o teste de hipótese. Então, podemos usar a distribuição das médias amostrais para estimar a probabilidade da média populacional estar em alguma região. E o objetivo aqui é distinguir entre dois cenários. Um cenário associado a uma variabilidade ao acaso. O seu x barra não é exatamente o μ, porque tem uma variação ao acaso que é esperada nas suas medidas de média. Mas tem um outro lado, que olha, tem alguma coisa além do acaso, né? Tem algum fenômeno outro interessante acontecendo aí. O acaso sempre vai estar lá, né? Mas existe alguma outra coisa, algum outro fenômeno acontecendo. Então, está querendo distinguir entre esse caso que seja só o acaso, a hipótese nula, né? Então, essa hipótese que não existe nada de interessante aí, é só o acaso que estaria gerando o que você observou, só a sua evidência, ela poderia ser gerada apenas pelo acaso, apenas pela hipótese nula. E tem um outro caso que seria, olha, putz, pela hipótese nula, isso aqui aconteceria com uma chance muito pequena. Então, isso daí a gente rejeita essa hipótese nula. Só dando a cena nos próximos capítulos aqui. A gente está querendo distinguir entre esses dois cenários e a gente precisa definir os limiares dessa distinção, que seriam os casos muito raros, né? Esses casos improváveis. E aqui, no meio, seriam esses casos prováveis. E aonde que a gente coloca esse limiar? Põe aqui, põe mais para cá, põe mais para cá. Esse é um ponto que a gente precisa definir. Onde que é esse limiar para conseguir falar que o que aconteceu ali é por acaso ou parece que tem alguma coisa a mais, algum efeito interessante ali. Todo mundo que trabalha com pesquisa experimental, usa teste de hipótese, né? Quem está fazendo IC aí certamente já penou um pouco com análise de dados e já teve que usar alguma ferramentinha aí para fazer testes de hipótese. E a gente vai apresentar essa questão aqui através de um exemplo. E esse exemplo vai ser de novo com notas do Enem. Eu já vou dar para vocês aqui como que a nossa população se comporta. As notas do Enem seguem uma distribuição normal com μ 600 e sigma 100. Daí tem uma empresa que oferece curso para estudantes prestarem o Enem, e ela fala que os estudantes que fizeram esse curso têm uma nota mais alta do que esses 600. Eles aplicaram esse curso para 100 alunos e tiveram uma média de 618. É claro que você tem que falar, poxa, para conseguir fazer inferência, esses 100 alunos, eles têm que ter sido pegos completamente ao acaso. Qualquer elemento dessa população poderia ter sido incluído nessa amostra. Então, seria uma amostra representativa. Tá? Mas vamos supor que foi feito bem, né? Então, que eles conseguiram escolher 100 alunos ao acaso e tiveram lá, a nota média do Enem desses 100 alunos foi 618. E a gente está querendo testar se essa afirmação é válida, né? Então, será que esse curso efetivamente melhora as notas? E como que a gente pode testar isso usando as nossas ferramentas de inferência? Primeiro, a gente tem que lembrar, né? O que é a nossa hipótese nula.
Vamos ser cético aqui. Existe a possibilidade de que esse 618 tenha surgido por mera flutuação estatística, por mero acaso. Isso poderia ter acontecido. Tá? Então, essa vai ser a nossa hipótese nula. E depois a gente vai fazer o quê? Construir uma distribuição esperada das médias se a hipótese nula for verdadeira. E é ali que a gente vai usar a distribuição das médias, né? Distribuição das médias amostrais. A gente já tem um sigma, a gente já tem um mi, e a gente já tem um n, ou seja, a gente tem todos os elementos para conseguir construir a nossa distribuição das médias. Então, a gente constrói essa distribuição considerando esses dados que a gente já tem, o mi, o sigma e o n. E daí é só construir o erro padrão, né, o sigma dividido por raiz do n, então chega no erro padrão, desce. E depois a gente aplica aquela transformação z, né, ou seja, para pegar esses dados que estão em escala de dado bruto, pontuação do Enem, para chegar numa escala de erro padrão, né? É uma escala de erro padrão que a gente tem acesso, né? A gente usa lá o P-enorme, Q-enorme, QT, QPT, ou usa a tabela T, ou usa a tabela Z. A gente está sempre trabalhando com o dado normalizado, né? Que ele tem média 0 e desvio padrão 1. Ou seja, aqui a gente pega esse dado e joga para essa escala de erro padrão, né? Então, qual que é a distância entre 618 e 600 na unidade de erro padrão, que é 100. Ou seja, tem 1.8 erro padrão. Nesse Z que a gente consegue buscar na nossa tabela. Quando que o Z pode ser maior do que 1.8? E a gente encontra que isso acontece em 3,7%. E aí você fala, poxa, essa probabilidade é baixinha, né? Ao acaso, eu encontraria um número igual ou maior a 618? Eu falo, poxa, parece improvável que seja o acaso. Acho que o curso efetivamente funciona. A gente pode discutir, mas quanto que deveria ser esse improvável, né? Tem a convenção de usar 5%, né? Então, se a probabilidade aqui for menor do que 5%, você poderia, então, rejeitar a hipótese nula e cair na sua hipótese alternativa, né? Que no nosso caso aqui era que o curso melhorava, né? Geralmente se usa 5%, mas tem gente que usa um pouco menor. Essa é uma convenção mesmo. E esse aqui é o caminho todo para fazer um teste de hipótese. Parece que está tudo tranquilo, a gente vai fazendo passo a passo, parece que está tudo bem, mas tem que usar uma formalidade muito clara para não fazer besteira. E aqui estão os 5 passos para formalizar isso e fazer de uma forma bem analítica, passo a passo. Passo 1, que é estruturar a hipótese nula, ou H0, a notação que se dá para a hipótese nula, que apenas o acaso está regendo a variabilidade do seu dado, né? Que não tem nada de interessante ali, que é só o acaso, né? Isso tem que lembrar na hora de definir uma hipótese nula. E o passo 2 é definir a hipótese alternativa, que é o oposto da nula, né? Então, tem alguma coisa interessante ali. O curso muda a nota do cara. O terceiro passo é estruturar a distribuição regida pelo acaso. Estruturar a distribuição caso H0 seja verdadeira. Aí, passo 4 é encontrar, nessa distribuição regida pela hipótese nula, quais são as regiões em que se aceita ou rejeita o H0. Daí colocar lá os 5% de um lado, ou divide, bota 2,5 para cada lado, e define, então, a partir daquele critério, por um lado eu aceito, por outro lado eu rejeito a minha hipótese nula. E depois, por último, que você faz o seu teste de significância da hipótese nula, que é pegar a sua evidência, pegar a sua média e ver aonde que ela caiu. Se ela caiu na parte de aceitação ou na parte de rejeição da hipótese nula. Então vamos olhar, o passo primeiro, estruturar a hipótese nula, ou H0. Tipicamente, o que se usa como hipótese nula é que as médias são iguais. A média de quem faz o curso é igual à média de quem não faz o curso. O segundo passo, estruturar a hipótese alternativa, HA. Tem 2 opções, usar ou uma alternativa unicaudal, ou direcional, uma coisa maior que a outra, ou usar uma estratégia bicaudal, ou não direcional. Vai falar, isso aqui é só diferente. Então, aqui é uma estratégia unicaudal, a média 1 é menor do que a média 2, ou a média 1 é maior do que a média 2. A média da população que não tem acesso ao curso é menor do que a média da população que faz aquele curso. Então, essa seria numa alternativa direcional, ou unicaudal, né? Apenas um lado da distribuição, apenas uma cauda da distribuição. A alternativa bicaudal, ou não direcional, seria, a média do 1 é diferente da média do 2. A média da população que não faz o curso pode ser tanto mais alta quanto mais baixa que a média do curso. Eu tinha falado que a hipótese nula tem que ser complementar à hipótese alternativa, né? Então, aqui é complementar do igual é o diferente, né? Se a gente quisesse colocar a alternativa como não curso menor do que a média do curso, a gente teria que colocar um menor igual aqui, né? Tá? Então, é só se ligar que a hipótese nula e a hipótese alternativa tem que ser sempre complementares. E daí, você vai usar o quê? A unicaudal ou a bicaudal? A unicaudal exige uma lógica clara. Você tem que saber muito bem como o seu sistema funciona, você tem que ter uma teoria muito boa sobre o seu sistema, uma justificativa sobre como o seu sistema funciona. Aqui eu coloquei um caso em que tem uma lógica clara. Poeira aumenta
a falha do HD do computador. Nenhuma evidência de colocar poeira dentro do HD possa fazer o HD funcionar melhor. Então é muito razoável você usar um teste unicaudal num caso como esse. Aqui um outro caso seria a empresa do curso diz, a gente está interessado em saber se o nosso curso ajuda. Isso aqui já é uma justificativa muito fraca, pois o curso pode melhorar ou pode piorar. Um professor de um curso, uma disciplina que não está bem organizada, pode te ensinar conceito errado, pode te desmotivar, pode te prejudicar de várias formas, assim como pode te ajudar. A gente não tem uma justificativa clara para falar que um determinado método ajuda ou atrapalha, tá? Então, essa aqui é uma justificativa fraca. Num caso como esse, tem que usar uma estratégia mais conservadora, que não depende dessa lógica, permitindo, então, mudança para os dois sentidos, né? O curso pode melhorar ou atrapalhar. É mais razoável usar bicaudal, né? Então, não direcional, que nem essa, né? A média do curso pode ser mais alta ou mais baixa. Então, eu usaria uma bicaudal associada a uma hipótese nula, então, de igualdade entre as médias. Fizemos o passo 1, passo 2, que é a definição das hipóteses. Agora vamos o passo 3, que é estruturar uma distribuição regida pela hipótese nula. É desenhar uma distribuiçãozinha, colocando o mi da hipótese nula, o sigma, e o sigma não, né? Colocando um erro padrão, né? Que é o sigma dividido pela raiz de n. A média era 600, o sigma era 100. Você chega no erro padrão 10. Tá, então tem um mi 600, onde ele está centrado, e um erro padrão 10. E aqui eu coloquei essa distribuição normal em duas escalas. Uma escala de erro padrão, né? Que é essa escala Z ou escala T. Esse dado normalizado, né? Que ele vai ter média 0 e desvio padrão 1. Que no caso nosso é a média da população que faz o Enem, que não tem acesso àquele curso. A gente está colocando a distribuição das médias aqui, né? Tem o desvio padrão 1. Então aqui está colocado menos 2 desvio padrão, que está aqui 20 pontos menor do que a média, né? Simplesinho, né? Só colocando essa distribuição regida pela hipótese nula nas duas escalas. E daí, uma vez que a gente definiu isso, a gente vai para o passo 4, que é identificar nessa distribuição quais são as regiões em que se aceita ou se rejeita a hipótese nula. E a gente vai fazer isso usando o alfa, ou o nível de significância. Geralmente se usa o nível de significância de 5%, que eu falei, né? Essa é a convenção. Às vezes é um pouco mais baixo, em vez de 5% usa 1%, às vezes até mais baixo, e raramente mais alto do que 5%. Então seria colocar o 5% espalhado em dois lados, 2,5% para esse lado e 2,5% para esse lado. Quando a gente adota esse alfa de 5%, a gente já está assumindo um erro. Se a hipótese nula for verdadeira, você espera rejeitar a sua hipótese nula em 5% dos casos. Então, se só o acaso reinar ali, você já rejeitaria a hipótese nula em 5% dos casos. Afinal, a gente está pegando lá a distribuição regida pela hipótese nula, está jogando 2,5 de cada lado, a gente já está assumindo um erro. Esse erro a gente chama de erro tipo 1, ou falso positivo. E esse 5% é a taxa de erro tipo 1, ou a taxa de falso positivo. Então, essa é uma coisa que você define a priori, né? Então, vou fazer um experimento, vou usar um alfa a 5%, e eu já sei que se for só o acaso que está regendo as minhas medidas, eu já sei que eu vou ter uma chance de fazer um erro de 5%, caso a hipótese nula seja verdadeira. Então, está aqui a nossa distribuição. A gente pegou aquele 5% bicaudal, a gente está usando a tabela normal, né? O N é gigante, né? O N é 100, então tudo bem usar normal, é uma boa aproximação. E a gente botou lá o Z em 1,96, tanto negativo quanto positivo. E ali vai ser a nossa área de rejeição. Colocando o alfa de 5% numa distribuição normal, a gente vai ter que o valor crítico é o 1,96, negativo e positivo. Dentro desse intervalo, menos 1,96 até 1,96, a gente aceita a nossa hipótese nula. E se a nossa média cair para o lado de lá, mais negativo que menos 1,96 ou mais positivo do que 1,96, a gente rejeita a nossa hipótese nula. A gente fala, olha, tem alguma coisa além do acaso. Fizemos o passo 4. Agora a gente cai no passo 5, que agora, de fato, é olhar a nossa amostra, né? Olhar a média que a gente encontrou. É ver onde que a nossa média encontrada cai. E nossa evidência empírica cai na área de aceitação ou na área de rejeição. Se ele cair na área de aceitação, a gente aceita ou mantém a hipótese nula, que a hipótese mais parcimoniosa é a variação ao acaso. Se ela cair na área de rejeição, a gente rejeita a hipótese nula. O resultado não parece surgir por variação ao acaso. Então, a gente estava com aquele desenho, a nossa distribuição regida pela nula, as nossas regiões, e daí a gente pega o nosso x-barra, né? O 618, numa escala de valor bruto, você já vê que ele cai um pouquinho mais para cá, né? O 2 seria o 620, ele está um pouquinho mais para baixo. Mas o jeito melhor aqui é olhar em função do dado normalizado, né? Que a gente já sabe que aqui é exatamente 1,96, né? E você viu ali que deu 1,8. Se deu 1,8, ele está para dentro da área de aceitação. Tá, aceitou a hipótese nula. Esse é o resultado do seu teste. E finalizou. Se quiser dar um passo extra, você calcula o p-valor.
Para fazer na tabelinha, tabela Z, tabela T, é bem difícil de chegar no p-valor exato. Isso é uma coisa que surge usando o método computacional, né? Aliás, no método computacional, ele só te dá o p-valor e você tem que comparar ele com o alfa você mesmo, né? Então você tem que saber que o seu alfa é 5%, você só olha aquele seu p-valor e compara com o seu alfa. E o p-valor é aquele valorzinho que a gente tinha encontrado lá. Você lembra que quando a gente tinha rodado pela primeira vez, que é dado 0,37, que é aquele valorzinho associado a 1,8? Como você está usando um teste bicaudal, você tem que pegar esse 0,37 e multiplicar por 2. E então você chega num p-valor de 7,5%. Tá? O que significa esse p-valor 7,5%? Você poderia encontrar um valor igual ou mais extremo do que aquele que você encontrou na sua média, pelo puro acaso, com probabilidade de 7,5%. Ou seja, é 7,5% de encontrar, pelo puro acaso, um valor igual a esse 618 ou mais extremo. Tá? É isso que o p-valor diz. Então, esse é um valor que só se refere à hipótese nula. Então, seria qual que é a chance de encontrar aquela sua média ao acaso. Então, a gente encontraria aqui algo como 7,5%, né? É que não é a média, né? A média ou mais extremo, né? Se você pegar a área embaixo de um ponto, é zero. Né? Então, você tem que definir um intervalo, e é o intervalo do valor que você encontrou para o mais extremo, né? Para o mais distante do zero, para o mais distante da média. Fizemos aqui um teste de hipótese, aceitamos a nossa hipótese nula e definimos nosso p-valor. Passando por esses 5 passos. Estruturar a hipótese nula, estruturar a hipótese alternativa, estruturar a distribuição regida pela hipótese nula, usando o μ e o erro padrão, identificar as áreas de aceitação e rejeição da hipótese nula, com base no alfa, e, por último, conduzir o teste de significância. É ver onde caiu a sua evidência empírica, onde caiu o seu x-bar, na área de aceitação ou na área de rejeição. E, dependendo de onde caiu, você toma a decisão. Aceita a hipótese nula, eu poderia encontrar isso pelo acaso com uma chance grande, ter valor acima de 5%. Se cair na área de rejeição, você rejeita a sua hipótese nula e fala, é raro de encontrar, o meu p-valor é menor do que os 5%. Se o p-valor for menor do que o alfa, né, geralmente se usa 5%, né, a média observada difere da minha média populacional. Com essa tal estatística de teste aqui, então você pode usar o Z ou o T, né? Aqui a gente viu esses dois tipos de estatística normalizada. Então, para esse Z, essa probabilidade que a gente encontrou é menor do que 0,5, fazendo um teste bicaudal. A outra é falar, a diferença foi significante. Com esse tal Z, esse P bicaudal. Ou rejeitamos a hipótese nula, o Z, o P, e falando se é monocaudal ou bicaudal. Esse é um jeito de representar quando você tem um p-valor pequeno, né? Um p-valor menor do que o alfa. E se for um p-valor maior do que o alfa, então você coloca lá o seu p-valor. O p deu maior do que 0,05. Ou a diferença falhou a atingir a significância estatística. Ou aceitamos a hipótese nula. Esses são os vários jeitos de representar o seu resultado. Vamos pular para o R, então. O que eu vou fazer no R? Aquele exemplo do Enem que está aqui, com média 600, sigma 100, né, essa é a distribuição da população em geral, e daí as pessoas que fazem o curso, uma amostra de 100 alunos tem uma média de 618. Eu quero testar essas coisas. Para usar a função nativa de R, a gente tem que ter uma amostra. O que a gente tem ali eram só as estatísticas da amostra, né? O R é para trabalhar com dado do mundo real, né, em que você tem o dado na tua mão. E quando você não tem, você tem que simular, é a vida. Meu objetivo é produzir uma amostra que tenha média 618 e desvio padrão 100. Eu estou mostrando como que faz para simular essa amostra. Tá? Então, primeiro eu gerei números aleatórios, depois eu forcei com que eles tivessem média 0, desvio padrão 1, e agora eu vou escalar para o número que eu tenho interesse. Então, eu vou rodar isso aqui, e agora eu vou olhar qual que é a média da minha amostra. Exatamente 618. Qual que é o desvio padrão? Exatamente 100. Tudo isso para quê? Para conseguir usar a função nativa do R. Essa daqui, t-test. A gente já tinha usado ela na aula passada, né, para computar intervalo de confiança. E agora a gente vai fazer um teste de hipótese, usando essa função nativa do R. Tá? Então a gente vai pegar a nossa amostra, as notas de Enem, desses 100 alunos aqui, e eu vou comparar essa amostra com a minha distribuição, que tem em média exatamente 600, 1.600. Tá? E eu vou fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito ali. Aqui é um teste unicaudal, né? Então, só estou procurando quando a nota da média fica maior, né? Então, a minha hipótese alternativa é de que ela é maior do que a hipótese nula. A média da população de onde eu tirei essa amostra, ela é maior do que 600, tá? Então, vamos rodar essa linha aqui. Ele vai dar um output gigante. Então, eu já vou abrir um montão aqui, a telinha do meu console, e vou rodar essa linha aqui, tá? T-test da minha amostra, comparando com uma hipótese nula com 1.600, fazendo o teste de que a minha média populacional é maior do que a minha média da hipótese nula. Tá? Então, eu rodei essa linha, e daí ele falou, ó, eu fiz um teste T de uma amostra, e daí ele deu T 1,8,
O que é esse T1,8? Era o que a gente tinha visto lá. É a nossa média observada escalada para o erro padrão. A gente tem o nosso T observado aqui, de 1,8. A distância em relação à média da hipótese nula em unidades de erro padrão da hipótese nula. Então, o nosso T é 1,8. O grau de liberdade é 99. Lembrar que o grau de liberdade é o N-1. E o p-valor, de 3,7%. Né? A chance de encontrar, pela distribuição das médias, regida pela nula, é um número maior do que 1,8. E daí chega lá no 0,037, ou seja, os 3,7%. Tá? É isso que ele já deu de output para a gente. Tá? E ele fala aqui, ele só informa, ele não está fazendo nenhum julgamento, ele só está informando que a hipótese alternativa é que a média da distribuição de onde veio essa amostra é maior do que a da nossa hipótese nula, que é de 600. Isso que a gente está testando. Né? Então, a gente está fazendo um teste T de uma amostra com a nossa hipótese alternativa, que é maior do que a média 600 da hipótese nula. Beleza, tá feito aqui, né? Depois ele só fala qual que é o intervalo de confiança, ele fala qual que é a média. Tá, mas isso aqui foi o caso que a gente tinha feito aqui, né? Esse teste unicaudal, né? Nosso teste direcional. E agora vamos fazer o outro teste, que é aquele não direcional, tá? Então aí a gente tem que falar aqui, ó, que é de dois lados, teste bicaudal. É a mesma coisa, só falando que é um bicaudal. Rodamos, então ele dá um p-valor maior, né? Antes tinha dado um p-valor de 0,37, agora deu aquele p-valor que é o dobro daquilo, 2 vezes o p-valor. Né? O T é o mesmo, 1,8, o grau de liberdade é o mesmo, 99. Só que aqui, quando a gente está usando o TwoSide, a gente só fala, a hipótese alternativa é que a média de onde veio essa amostra não seria igual à da hipótese nula. Né? Então essa é a nossa hipótese alternativa. É isso que a gente está testando. E aqui ele dá um p-valor. Né? Lembra que eu tinha falado que quando você roda um desses programas de estatística, ele só cospe um p-valor? Então aí você tem que fazer a comparação com o alfa você mesmo. Né? Então, usando um alfa de 5%, aqui a gente está com um p-valor maior, ou seja, a gente tem que aceitar a hipótese nula. É possível encontrar, pelo acaso, uma média 618, vindo de uma distribuição nula centrada no 600, considerando esse tamanho de amostra. Tá? Então aqui, a gente tem um p-valor alto, então a gente aceitou a hipótese nula. Aqui, quando a gente usou esse teste unicaudal, né, quando você faz esse teste unicaudal, você tem um p-valor que é metade do outro. Né? Aqui, daí, aqui poderia rejeitar a hipótese nula, né? Mas parece que isso aqui está mal. A gente poderia pensar, ó, a gente pode testar só para o outro lado, né? Se tivesse uma teoria que explica por que aquele curso só piora. Só que daí ele, na verdade, não piorou, né? Ele foi para 618. Se a gente colocasse aqui less, a média da hipótese alternativa ela seria menor do que a da hipótese nula, né? Daí ele dá um p-valor gigantesco, né? Ele dá o complementar àquele 3% que a gente tinha visto antes, que é o 96 e tanto por cento. Esse é o jeito que se faz teste de hipótese para uma amostra, comparando com uma hipótese nula que tem um parâmetro. Beleza, é assim que faz para usar a função nativa do R. Então agora vamos passar por todo esse caminho que a gente tinha feito na mão. Como que seria feito isso se a gente não tivesse simulado o dado, né? Só para ver se dá exatamente a mesma coisa. Tá? Então fazendo na mão. Passo 1, define a hipótese nula. A média da população que faz o curso é igual à média da população que não fez o curso. Passo 2, a hipótese alternativa de que a média de quem fez o curso é diferente da média da população de que não fez o curso. Esse aqui é o símbolo, né, de diferente, para fazer comparação no R. 1 é diferente do 2? Sim, é verdade. 1 é diferente do 2. E o 2 é diferente do 2? Falso. Não, 2 é igual ao 2. Então é falso. Então, pessoal, isso aqui é o símbolo que se usa para diferente. Aqui não é código, né? É só para saber o que significa essa anotaçãozinha aqui. É uma anotação que funciona no R. Tá? Então, passo 1, definimos a hipótese nula, que as médias das populações são iguais. Hipótese alternativa, que as médias das populações são diferentes. E agora a gente vai para o passo 3, né, que era construir a distribuição regida pela hipótese nula. Então, pela escala de valor bruto, a gente vai usar 2 parâmetros, um que é a média e outro que é o erro padrão, né? Aquele sigma dividido pela raiz do n. Nosso erro padrão tá quanto? Pode até botar aqui, que é 10. Isso aqui é na escala de valor bruto, né? Então, a gente vai construir aquela distribuição centrada no 600 e que vai ter um desvio padrão, né? Um desvio padrão da média aqui de 10. A gente pode colocar isso em 2 escalas, né? A escala de valor bruto que está aqui embaixo, a gente pode colocar também na escala de erro padrão, né? Então, que o erro padrão, na escala de erro padrão é 1, né? É óbvio, né? Centrada no 0. Tá? Tem que fazer na mão, né? Eu vou fazer num outro gráfico. Aqui eu não desenhei no R. Tá? Passo 4. Identificar as regiões em que aceita ou rejeita a hipótese nula. Em qual região que aceita a hipótese nula. A gente tem que chegar nesses valores críticos aqui. Aqui eu fiz com distribuição Z, né? Mas aqui no R eu posso já usar T, né? Que fica até mais preciso.
Então eu vou colocar lá qual que é o valor associado às probabilidades de 2,5% e 97%. Eu estou chamando de T crítico. Então o valor crítico de uma distribuição T para essas probabilidades com um grau de liberdade de 99, né? Que é o 100 menos o 1, né? O N menos 1. Aí roda esse treco aqui e tem o meu valor crítico. E daí ele não deu 1,96, ele deu um pouquinho mais para fora, né? O menos 1,98 e o mais 1,98. Mas é quase a mesma coisa, equivalente. Tá? Esse é o valor bruto. E eu posso pegar também o bruto crítico. Eu tenho o T crítico que está em escala de erro padrão. Mas se eu pegar esse valor em escala de erro padrão e multiplicar pelo meu erro padrão, que é 10, e somar a minha média, eu chego no meu bruto crítico, né? Que é o 580 e o 619. Tá? Então seriam esses valores aqui, o 580 e 15 e o 619. Que está para cá. E aqui deu uma diferencinha, né? De usar 1,98 versus usar 1,96. Mas enfim, esse aqui é o jeito mais preciso. Delimitamos as regiões de aceitação e de rejeição, que tem esses limites aqui em T, na escala de erro padrão, ou na escala de valor bruto. Então aqui é a escala de erro, aqui é a escala de nota, né? E depois, por último, vamos olhar aonde que caiu o nosso observado. A gente tem o bruto observado, que é a nossa média, nosso X-barra, né? A média de nota dessas 100 pessoas, 618. Aí eu posso jogar para a escala de erro padrão. E daí eu chego lá no meu 1,8. E daí eu olho, o meu 1,8, ele é maior do que o valor mínimo do meu intervalo? Ele é. Ele é menor do que o valor máximo? Ele é também. Ou seja, se ele é maior do que o mínimo e menor do que o máximo, ele caiu na minha área de aceitação da hipótese nula, né? E aqui eu posso fazer um if, né? Botando essas duas coisas aqui, tá? Então eu testo se ele é maior do que o meu valor mínimo e eu testo se ele é menor do que o meu valor máximo. Ele é válido nas duas coisas, né? Se eu vejo dois true junto, é true também, né? Se for verdadeira essa primeira parte, ele vai falar aqui, ó, aceita a hipótese nula. Se não, algum deles está falso, né? Ou seja, ele vai cair fora, então rejeita a hipótese nula. Então eu só rodo esse treco e ele me fala, pô, podei ir lá, ele falou, aceita a hipótese nula. Era o que eu tinha feito ali, aceita a hipótese nula. E daí o extra que a gente tinha falado era computar o p-valor, né? Eu vou usar uma tabela T aqui, né? Qual que é a probabilidade numa tabela T, qual que é a probabilidade acumulada do menos infinito até aquele valor de T, para grau de liberdade 99. Ele vai responder para mim 0,96. Eu tinha falado lá que o p-valor era só pegar aquilo e multiplicar por 2. Mas se eu pegar 0,96 e multiplicar por 2, eu vou chegar num valor estranhão, né? Um valor de probabilidade maior do que 1. Não faz o menor sentido, né? Tá errado. Um valor de probabilidade maior do que 1 é, alarme, tá errado isso aí. Então, daí eu fiz aqui um condicional, né? Se eu falei uma bobagem muito grande, eu falei que meu p-valor é maior do que 1, faz o quê? Corrige ele. Quer fazer o quê? Pegar aquele valor de probabilidade, subtrair de 1 e multiplicar por 2. Então, aqui ele dá um valor absurdo, que dá quase 2, que não pode ser, e aqui eu corrijo ele e faço ele ficar com um valor que faz sentido. Então, se eu rodo isso aqui, ele já corrige automaticamente e já me dá o meu p-valor, que é de 0,07. E eu só confiro, fiz isso aqui bem? Vou rodar aquele teste que a gente tinha feito na função nativa do R, né? Aquele t-test, que daí deu o mesmo valor, né? O p-valor que a gente tinha feito na mão deu 0,74, que deu exatamente igual ao 0,74 pela função nativa do R. E pronto, fizemos bem, né? E beleza.